Aqui no Evangelho de São João, no capítulo 8, Jesus estava fazendo um discurso, uma pregação, um sermão, sobre a sua missão, falando de si mesmo. Ele que tinha acabado de livrar uma mulher pega em flagrante adultério, e os religiosos pegaram pedras para matá-la, para assassiná-la. E você lê depois, do verso 1 até o versículo 11, como Jesus, com a sabedoria que lhe concerne, pois ele é a própria sabedoria, usou as palavras para livrar aquela mulher dos seus algozes e depois dar a ela uma nova chance, dar a ela uma nova oportunidade. No verso 12 ele começa, portanto, a falar da sua missão, dizendo que ele era a luz que tinha vindo ao mundo e que toda pessoa que seguisse Jesus, que seguisse a luz que é Jesus, não andaria mais em trevas. E nós lemos no versículo de número 30, que dizendo ele essas coisas, falando desse sermão, muitos creram nele, muitos dos judeus, porque havia assim um grande grupo de pessoas que desdenhava de Jesus. Inclusive no capítulo 6 você vai ler que eles pararam de seguir Jesus. Eram milhares de pessoas naqueles primeiros 2 anos do ministério de Cristo. Mas quando Jesus começou a falar sobre salvação, sobre santificação, sobre novo nascimento, sobre conversão, as pessoas não gostaram muito. Enquanto ele deu pão, enquanto ele deu as coisas que as pessoas queriam, todo mundo, como diz lá em Piraquara, né, Joel? Todo mundo junto e misturado. Mas na hora que Jesus começou a falar sobre vida eterna, sobre o fato de que nós temos que nos preparar para a nossa morte, aí as pessoas julgaram as palavras de Jesus muito duras, que duro discurso, quem pode ouvir, quem aguenta isso? E elas foram embora. Mas Jesus continuou pregando, Jesus continuou ensinando, Jesus continuou falando da palavra. E é o que nós temos que fazer, nós temos que continuar anunciando o Evangelho. Como esse grupo, nesse dia, creu nele, já vinham crendo nele, vamos ler João 8, 31 e 32. João capítulo 8, verso 31 e o verso 32. Está escrito assim, olha: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Vamos entender essa primeira parte. Houve uma espécie assim de classificação. Jesus foi pregando, e a pregação, como o Simeão, no dia da apresentação do menino Jesus, já tinha dito que Jesus seria um sinal contraditório. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho é cheiro de vida para quem vive, é cheiro de morte para aqueles que morrerão, falando de céu e inferno, cheiro de vida, perfume de Cristo para quem é salvo, cheiro de morte para quem se perde. E Jesus é assim, um sinal contraditório, ele vai separando joio do trigo, ele vai separando os peixes bons dos peixes maus, como diz a parábola. Ele vai separando aqueles que são destinados à vida eterna, aqueles que estão querendo o inferno. E aí, esse grupo, vamos dizer assim, se formou. Foram aquelas pessoas que foram perseverando nos cultos, nas reuniões. Jesus pregava, juntava um tanto de gente, os apóstolos convidavam, e aí as pessoas vinham. Aí tinha gente que ia só num culto, não voltava mais. Outras ficavam, sei lá, uma semana frequentando, um mês, até que chegou um tempo que ficou assim um remanescente da graça. O profeta Isaías já tinha falado sobre isso. Um remanescente da graça. Pessoas que perseveraram, que recebiam as palavras boas de Jesus e as palavras duras. Pessoas que estiveram com Jesus quando ele multiplicou pães e peixes
e que continuaram com ele quando ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. A essas pessoas, a esses judeus que criam nele, a esses judeus que foram permanecendo nele, com ele, o ouvindo, o atendendo, aprendendo dele, ele disse, ele se dirigiu a essas pessoas: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu pergunto, você crê em Jesus? Nasceu no teu coração uma fé? Tantas são as pregações que você tem ouvido aqui ou em qualquer lugar, desde que sejam pregações genuínas do Evangelho. E apesar de você ainda não saber muito, de não entender muito, de ter no teu coração muitos questionamentos, muitas dúvidas, ainda imerso em tantos problemas, com tantos conflitos na sua alma, no seu coração, no seu entendimento, diante do Cristo de Deus, você para e você diz assim: Jesus, eu não entendo por que eu estou passando por isso, não entendo as lutas que a minha vida me apresenta, não sei porque eu estou doente, eu não sei porque eu estou enfrentando isso, mas eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Veja, estes judeus criam nele. Os outros não, mas estes aqui criam nele. Estes aqui, apesar de tudo, conseguiam colocar a sua confiança no Salvador. A estes, Jesus diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Vocês estão no caminho certo, é o que Jesus disse. Ele é o que está dizendo a você. É isso mesmo. Você crê nele, minha irmãzinha? Você crê nele, meu irmãozinho? O Senhor, um homem tão simples, mãos calejadas de tanto trabalhar, rostinho enrugado pela sua velhice, cabelos brancos. Você é uma pessoa que já passou tantas situações difíceis na vida, você que já enterrou filho, você que está enfrentando um câncer, a leucemia, acompanhando um filho que nasceu com um problema congênito, que nasceu com um problema mental, com um problema cardíaco, e você vive nessa correria para cima e para baixo, leva filho no médico, leva filho no hospital, passa o dia inteiro, consultas, exames, tratamentos. Você que apesar de tudo, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, apesar das coisas que só você e Deus sabem que você passa e já passou na sua vida. E mesmo assim, por uma obra divina da graça de Deus, o teu coração tem um fogo de fé, uma chama de fé. E você consegue parar à noite, dobrar os seus joelhos no pé da tua cama e dizer: Jesus, eu creio em Ti. Eu sei que o meu Redentor vive. São palavras de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que em breve ele se despertará por mim. Veja, quando Jó disse essas palavras, ele estava doente, pobre e enlutado. Ele havia sepultado 10 filhos. Que dor! Sepultar um ente querido é uma dor inimaginável, não há palavras. Agora, sepultar um filho, só quem sepultou. Deus te livre de sepultar um filho, mas quem sepultou um filho, quem enterrou um filho, sabe da dor. E Jó sepultou 10. No dia do aniversário do primogênito, pois era a festa do aniversário do filho mais velho, os filhos foram fazer uma confraternização, deu um vento, a casa caiu e eles morreram esmagados. É o que está escrito. E mesmo enlutado, cheio de dores, de sofrimentos, de dúvidas, de porquês não respondidos, o Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. E
ele vai se despertar por mim. Você que crê em Jesus, de Jesus você ouve, permaneça na minha palavra, permaneça no meu evangelho, permaneça na minha doutrina, permaneça no meu ensino, permaneça no que eu ensinei. E aí, eu aproveito para dizer a você, leia os evangelhos todos os dias. Você quer saber mais de Jesus? Mateus, Marcos, Lucas, João. Até porque a maioria dos pastores aqui nesse país não falam de Jesus. Eles falam de um monte de coisa. São pastores coach, tudo virado em coach, cobrando inclusive para as palestras deles. Vocês sabem muito bem disso. Os cantores nem se falam, nem se falam. Agora, os evangelhos estão aqui para lhe falar de Jesus gratuitamente. É só você ler a sua Bíblia, abra a sua Bíblia diariamente, abra a sua Bíblia, sente-se na mesa, no sofá da sua casa, na varanda, e na hora que você abrir os evangelhos, você peça ao amigo Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me ensine sobre Jesus. Me faça um discípulo, um aprendiz de Jesus, porque eu creio em Jesus. Eu creio no Evangelho, eu creio na graça, eu creio na salvação. Eu creio que Jesus me cura, que Jesus me liberta, que no nome de Jesus os demônios são expulsos. Eu creio. Então me ensine a ser curado, me ensine a ser liberto, me ensine a ser salvo. Me ensine a ser de novo, me ensine a servir, me ensine tudo sobre Jesus, porque tudo de Jesus eu quero saber. Quero saber quem Jesus é, eu quero saber o que Jesus fez por mim, eu quero saber o que Jesus quer fazer através de mim. Então me mostre. E você terá a palavra, os evangelhos, repito, Mateus, Marcos, Lucas e João. E claro, todas as Escrituras, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas vai pelos Evangelhos, vai e se torne amigo de Mateus, se torne amigo de Marcos, se torne amigo de Lucas, se torne amigo de João, porque esses quatro falaram de Jesus como nenhum outro falou. Eles andaram com Jesus. João, por exemplo, João andou com Jesus. Sabe por que João descreveu o que nós estamos lendo agora? Porque ele estava nesse dia. E ele ouviu Jesus dizendo aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João estava em loco, participando desse culto. Possivelmente do lado direito de Jesus, porque João sempre se punha do lado direito. Se você estivesse num culto de Jesus, você veria Jesus ao centro e do lado direito você veria o apóstolo a quem Jesus mais amava. Não à toa, porque ele era o mais próximo. E ele escreveu sobre Jesus. Ele chegou a dizer que tinha tanta coisa para falar sobre Jesus que nem os livros do mundo conteriam. Tanta informação. Aí Jesus termina dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um rompante de luz, gente. Você vai ouvindo, eu digo isso por experiência própria, você vai lendo, você vai buscando. De repente aquela luz brilha, ilumina as trevas da tua vida, do teu coração. Você não sabe nem explicar o que aconteceu. Eu poderia contar minhas experiências à luz dessa palavra do 32, conhecereis a verdade vos libertará. Você vai buscando, de repente aquela luz ilumina teu coração. E aquilo que te prendia, aquilo que te mantinha escravo, cai por terra e você é liberto. É você que crê em Jesus que está recebendo essa palavra hoje. Continue, permaneça na palavra, você vai ser discípulo, até que a verdade te liberte completamente, de todas as formas, de todas as maneiras, e você será muitíssimo abençoado. Amém?